você sim, Dudu. É o Papa dos comunicadores do Brasil. E a partir de agora, atenção, meu povo, donos da bola no ar e destaque para... Ó, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Vou chegar até mais... Obrigado, Fabrício. Toda vez que você toca isso, eu me lembro da minha vida no rádio. Eu fico realmente com uma saudade tremenda, mas não quero voltar, não. Então é o seguinte... Não, narrar futebol, Deus me livre. Nem por R$500 mil por mês eu quero. Dá louco. Tem nem voz pra isso mais. Quero ficar em casa igual ontem, do lado da Cremosa, vendo o jogo, tal, friozinho, aquela mantinha em cima, cobrindo as pernas. Que beleza. E o Galudo foi lá e ganhou. A vitória do Atlético foi uma vitória da superação. Tem gente que não valoriza, eu valorizo. Time que tem garra, time que tem tesão no jogo, time que é competitivo. E ontem o Atlético foi tudo isso. E não conta pra ninguém não, meus queridos. Mas são uma dúzia de desfalques. Olha o Galo na tela aí, meu povo! Em campo, um tabu que dura desde 1998, quando pela última vez o Bragantino venceu o Atlético Mineiro. Nessa cobrança de falta, Elinho tentou mudar esse roteiro. A partida clareou para o Bragantino após essa jogada ensaiada no escanteio. Lucas Evangelista chutou de fora da área para abrir o placar. 1-0, golaço. Aí o Massa Bruta foi para cima. Até que a claridade mudou de lado. E nessa falha de Matheus Fernandes, Zaratio aproveitou para empatar aos 42 minutos. 1-1. A torcida do Galo ainda comemorava quando Igor Gomes encontrou Paulinho em velocidade, que virou o jogo 2 minutos depois. 2-1. No momento aí que a gente mais precisou, né, quando a gente empatou a partida, eu fui feliz em fazer o gol. E a gente conseguiu manter, né, uma consistência na partida, poderíamos ter ampliado o placar. No início do segundo tempo, para voltar a ter clareza, o Bragantino se lançou ao ataque. Voltando de lesão após um mês, Eduardo Sacha, que entrou no intervalo, começou a jogada, tabelou com o Natan e cruzou na medida para Thiago Borba. Cadu ainda marcou mais um para o Atlético, mas o gol foi anulado por a bola ter batido no braço do atacante. O Bragantino seguia sem conseguir a clareza desejada. O Galo ainda teve essa chance clara com Igor Rabelo. Fim de jogo, 2-1 Atlético Mineiro. A gente tem nossos objetivos, nós vamos atrás deles e queremos fazer um ano espetacular. Mas vamos voltar à partida, ou melhor, em alguns pontos. Foram 10 cartões amarelos distribuídos pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein, além de 2 vermelhos, para a Batalha do Galo e Eduardo Sacha do Bragantino. Esse por reclamação. Na súmula, o juiz relatou xingamentos do camisa 19. Você é muito fraco, seu C3 pontinhos. Mas tive a oportunidade de falar com o senhor árbitro no final e questionei, porque é que o nosso jogador foi expulso? E ele, de uma maneira muito clara e objetiva, disse-me que o nosso jogador foi expulso porque disse que eu era fraco. E eu pergunto, vou lançar este alerta, estamos ainda na rodada 8, será que todos os jogadores que tiverem uma abordagem ao árbitro ou à equipa de arbitragem a este nível vão ver diretamente um cartão vermelho? Eu espero que sim, porque senão fomos penalizados relativamente a esse tipo de situação. Ao lado do Fortaleza, o Atlético Mineiro segue invicto no Campeonato Brasileiro. Conquistou a 3ª vitória longe de Minas Gerais no Brasileirão. E com a vitória sobre o Bragantino por 2-1, pegou o elevador. Subiu de 10º para 6º na tabela de classificação. Com 8 desfalques entre lesões e convocados na vitória em Bragança, Gabriel Milito ganhou mais alguns problemas para enfrentar o Palmeiras na segunda-feira. E agora, o próximo jogo com Palmeiras, ainda mais complexa. E agora, o próximo jogo com o Palmeiras é ainda mais complicado. Não sabemos se o Zaratio chegará à partida. Sabemos que não jogará Batalha, Everson, que não teremos Lemos. Isso é o futebol e acontece. Não é normal, mas pode acontecer. Esperamos que possamos recuperar o Hulk, Otávio e pouco a pouco passar o mês de junho. Podamos recuperar a Otávio e pouco a pouco passar o mês de junho. E Batalha, quando todo mundo estiver bem. Vai ser Júnior da Você teima comigo, Rap, toda vez. Porque é o seguinte, eu não quero ter razão em nada na vida. Não quero ter razão. Eu não tenho a pretensão de ter razão.
Eu exponho a minha opinião, quem quiser concordar, concorda, quem não quiser, não tem problema. Ou seja, o cara quando quer ter razão, é onde o cara começa a errar na vida. Então eu não quero. Quero ter aqui um espaço para falar. Se você achar que eu estou certo, tudo bem. Quando todo mundo estiver bem, o Batalha é zagueiro. O Milito descobriu um lugar onde ele vai render mais do que como volante. Ponto. Minha opinião. Discorda? Não tem problema. Manda no WhatsApp que tá aí no canto alto da tela sua participação. É que a culpa de não ler a participação é sempre do André Salles. O que é de bom, a gente pega para nós. O que é de ruim, a gente empurra pro André. Outra coisa. Eu falei para você em nome deste cidadão que aqui está, que raramente sorri, chamado Thiago Valu, há 60 dias, sei lá quantos dias você veio aqui, que era a sua última, você ainda teve sorte de voltar, o elenco do Atlético é curto. Aí tomei porrada no Instagram, não é Twitter não, é Twitter agora, mudou. Tomei porrada no Twitter, tomei porrada no Instagram, porque você tentou manipular a opinião, né, da audiência, dizendo que eu não tinha razão. Aí agora, de manhã, o André Salles manda uma mensagem no grupo, falando o que, Eltim? Que o Rap confirmou que o Atlético tem um elenco curto, pediu desculpa para toda a equipe. Pediu desculpa para toda a equipe e tá de volta ao programa. O que eu mandei pro André? André Salles aqui, ó. Falou aqui, ó, comigo aqui, ó. Concordo. Virei o elenco. Fala, Rap, tudo certo pra hoje? Sim! Prepara que o elenco curto levou mais uma, papai! Então, prepara que o elenco curto levou mais uma. Logo, eu estou concordando que o elenco é curto. Falei Mas brincando. sabe qual que é o seu mal? Você tá querendo ter razão. Cara, dá o braço a torcer, aceita que tava todo mundo errado e o cara acertou e pronto. Quem acertou? O Rap. Eu vou ter que falar o quê? Então beleza, Valu. Eu vou ter que falar o quê? Então o Rap acertou, Valu. O Rap acertou que o elenco não é curto. Ontem não tem problema né? pro jogo contra o Palmeiras. Escuta aqui de novo, fala de Então, novo. o Milito não tem problema pro jogo Ah, não, contra é o porque Palmeiras. um time que tem 12 desfalques, qualquer time do Brasil que tiver 12 desfalques não tem problema. Tirando o Flamengo, tem 3 times. Você tá colocando 12 desfalques, mas você tá verdade, somando. não deve ter Pera 12, aí. não. Você tá somando que saíram também ou não? Ou você não considera? Saíram como? Ah, não saíram, não. Não, só pra sair da Edenilson, Patrick, essa turma? Não, sem contar eles. Não, tô contando os 12 que estão... Então tá, então você conta 12 mais os que saíram e os que ainda vai sair no final do mas mês. assim, desfalques não são normais no futebol, Não, né, diz Rap? 3, 4 desfalques são normais, 12. Geralmente os jogadores não se machucam, não são mas porque machuca suspensos, 12, não tomam né? cartões Onde amarelos, que você já viu vermelhos. machucar 12? Mete na tela aí, Andrezão. Até no videogame tem lesão e fadiga acumulada. Eu, Thiago, vou colocar o meu rabinho entre as pernas, vou simplesmente aceitar que o Rap tá certo, cara. Eu acho que vocês deveriam fazer o mesmo. Então, ainda bem que você está falando por você. Ou seja, o grande problema seu, que inclusive sua mãe me pediu no dia do aniversário da Evinha, para te corrigir, te colocar no caminho certo. Gente, corrige o Thiago para mim, porque é insuportável sempre entender, assistir daquele indo pro caminho errado. Ô Elton, por favor, eu preciso ouvi-lo. Olha os desfalques de um elenco que está normal, segundo o Rap, que o Atlético tem para a sequência. Como se desfalque não fosse algo inerente ao futebol. Por favor, Elton. Mas primeiro... Dá uma aula aí para nós. Não, primeiro a gente tem que falar a respeito do que o Atlético conseguiu ontem, que é realmente uma vitória de muita superação, passar por cima de todas as dificuldades. O jogo contra o Palmeiras se torna ainda muito mais complicado em cima dos desfalques que o Atlético tem, e olhar para essa lista realmente é uma coisa assim... assustadora. É muito difícil a gente ver um time passar por uma situação semelhante a essa que o Atlético está passando. Pegando uma lista, pegando a listinha que está aí do lado aí, mas eu vou fazer como se fosse um time de futebol. Um time de futebol. Olha só esse elenco do Atlético, essa escalação que eu vou dar de desfalques, mas vai como uma escalação de um time. Everson no gol, Mariano na lateral direita, Lemos, Rômulo na zaga também, que é uma dúvida, Arana na lateral esquerda, Otávio, Batalha, Alan Franco e Zaratio. Na frente, Hulk e Vargas. E ainda tem fora ainda desse time, o Rubens e o Paulo Vitor. É uma escalação de ausências do Atlético para o Campeonato Brasileiro. Você pegar esse time aí, disputa um campeonato. Esse time que eu acabei de escalar, disputa um campeonato correto. Um campeonato... muito mais que ok, talvez. Muito mais que ok. Então, o Atlético pesa os desfalques. Quando a gente volta lá atrás para pegar e discutir a respeito
do elenco curto, a gente pode questionar muitas coisas. Falar assim, o Atlético poderia ter contratado um lateral direito, poderia ter contratado mais um zagueiro, poderia ter buscado um volante, mas o que o Atlético passa no momento foge do normal e a gente precisa exaltar a entrega dos jogadores ontem na partida contra o Bragantino e como o Milito é um grande treinador. Ele soube fazer movimentos durante a partida que ressalta muito bem isso. Utilizou os jogadores em linhas de 3, quando precisou fazer linha de 5, soube também colocar essa linha de 5 para se defender. O primeiro tempo do Atlético, apesar dos gols, é até feio eu falar uma coisa dessa, que foi onde o Atlético conseguiu os 2 gols, fazer os 2 gols de forma rápida e imediata, conseguir essa virada para cima da equipe do Bragantino. Mas o segundo tempo do Atlético ele foi muito correto e passa muito pela mão do treinador. Agora, para o jogo contra o Palmeiras, vendo todos esses desfalques que estão aqui ao lado, o Milito vai ter que fazer uma movimentação mágica para conseguir escalar da melhor forma esse time do Atlético. Lembrando que ontem o Atlético poderia ter levado 23 atletas e levou somente 20. Ou seja, o problema só ampliou. E a palavra dele, durante a coletiva, ele fala a respeito disso. Agora, um toque só na torcida. A torcida do Atlético para o jogo de segunda-feira contra o Palmeiras, essa sim pode fazer uma grande diferença. Não ser a torcida que normalmente tem ido aos jogos, sentada acompanhando os jogos, me lembrando muito a frieza europeia e voltar a ser a torcida do Atlético que a gente acostumou, que era capaz de empurrar um time para a vitória, de carregar um time nos braços para conseguir uma vitória. Porque um time com tamanhos desfalques que estão aí, só a torcida do Atlético para empurrar para cima de uma vitória. E é para começar... Posso colocar um ponto? Você falou bem, viu? Você concorda com tudo que você disse. E outra coisa, o terror tem que comer. Terror, quando eu falo, é o agito, né, gente? Me ajuda aí, senão tá. Não, o cara já tá. O terror já tem que começar, é ali fora. É agitar, é explodir o estádio ali, é rua de fogo e o cacete, e entrar lá na segunda-feira e empurrar o time. Porque se ganhou na superação ontem, contra o Palmeiras, vai ter que ser na superação. Porque é desfalque pra cacete. Pô, enche a tela de novo aí, Guto. O Guto. Pô, olha isso aí, gente. Isso não pode ser normal. Mas o Thiago Fernandes acha que é normal. Não, normal. Everson. Não, desculpa, não foi você que achou, não. É o rap. Everson, Zarate, Arana, Alan Franco, Rubens, Lemos, Vargas, Otávio, Hulk, Batalha. E aí a gente não sabe, obviamente, né, quem vai estar disponível, porque aí tem uma interrogação no Zarate e no Rômulo também. E eu acho que até lá o Hulk vai estar legal. Espero também que esteja. Eu acho que vai estar legal. Ô, Everton, sabe uma coisa? Everton não, irmão. O HG. Everton ou HG. Ô, HG, sabe uma coisa? Eu não gostei do primeiro tempo do Atlético ontem. Só que... É que você não dá mérito pro adversário. Não, o Atlético jogou mal, hein, HG? Não achei o Atlético tão organizado quanto foi no segundo tempo. Depois que fez os 2 gols... Aliás, o Atlético... Olha o pessoal da Hammer aí, ó. Opa! Você lembra do MC Hammer? Hammer martelinho, os caras são fera, bicho. Tô precisando, viu? Então, vou te levar lá. Mas, só fazendo a sua face, né? Então, HG, eu acho que o Atlético no primeiro tempo... Eu tô louco demais. Ele não jogou bem. Mas em pese ele não ter jogado bem, o Atlético conseguiu, no primeiro tempo, fazer os 2 gols, cara, aproveitando de 2 erros da defesa do Red Bull Bragantino. E assim, eu tento enxergar sempre o mérito no adversário. Foi importante o Atlético ter aproveitado esses erros. Mas foram 2 erros da defesa do Red Bull Bragantino. Agora, isso é cretinice, Thiago. No segundo Thiago, pra fazer gol alguém tem que errar, irmão. Não, mas foram erros crassos. Você não acha que o Atlético errou no gol dos caras? Meteu todo mundo dentro da área? Olha esse gol do Zarate. Porra, mas então alguém tem que errar. Mas e o gol do Bragantino? Não, gente, peraí. É que o Atlético jogou mal no primeiro tempo. O Atlético do primeiro tempo não foi bem. No segundo tempo, quando o Atlético precisava só se defender, e eu reconheço boas defesas, o que você não faz, o que o Elton não faz, o que o Valu fez em alguns momentos, eu reconheço boas defesas, independentemente de quem está no banco de reservas. O Atlético teve uma baita defesa no segundo tempo. E isso é importante. Eu enalteço a todo instante quando o time sabe se defender no segundo tempo de uma partida ou durante toda a partida, e o Atlético fez isso. E aí eu já volto a enaltecer a ótima defesa do Atlético no segundo tempo.
Mas no primeiro tempo o Galo não teve uma boa defesa. O Everson teve que fazer boas defesas, teve que impedir o adversário de marcar mais gols. O Red Bull Bragantino errou bastante na pontaria. Agora, no segundo tempo, o Atlético fez um jogo seguro. E eu, Thiago, sou um cara que preza pela segurança. Eu gosto de segurança. Eu já gostava de segurança no ano passado, como você sabe. Eu gosto da segurança que o Milito impôs nesse elenco de ontem. Então, eu gostei do segundo tempo do Atlético. E fiquei muito contente com o resultado, que eu não imaginava que o time conseguiria. E por isso, eu venho aqui para você, público da Band, para você, torcedor do Atlético, e para o André Rap Show, porque eu tenho essa humildade, acho que meus colegas talvez não terão. Eu quero pedir desculpas ao Rap Show quando eu ironizei, dizendo que o elenco era totalmente curto e ia ficar muito frágil com as ausências que tinha. Peço perdão, mais uma vez, ao Rap Show, espero que ele seja capaz de me perdoar, até porque o perdão é muito mais quem dá do que quem pede, né? Então, eu peço perdão ao Rap Show. O Atlético tem um baita elenco e mostrou isso mais uma vez ontem. Não, peraí. Nós temos que entender, Valu, talvez, Em algum Valu. momento a gente falou que o Atlético não tem um isso baita aí, elenco. cara. É isso aí. Você falou. Peraí, mentira. É mentira sua. É mentira. Eu nunca falei. Muito antes, pelo contrário. Gente, eu tô falando eu venho dizendo aqui num período. Peraí, você falou e todo mundo. Peraí, você falou e todo mundo aceitou. Peraí, aí tem que ver. Só quero reiterar aqui, ó. Tem que ver se os caras. Tem que ver se os coleguinhas já vão começar a comentar que começou a briguinha combinada. Porque os coleguinhas aí, quando começa a discutir, olha lá, começou a briguinha combinada. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela audiência. Os coleguinhas tudo dão audiência. Critica, mas tudo dá audiência. A gente chega e pega informação aqui, chupinha e distribui aí sem dar crédito. Obrigado. Então é o seguinte. Muito obrigado pela audiência, que aliás está muito boa, não só na Band, como também no digital. O ensaio de amanhã é 9h30? Para pedir um aumento. O ensaio de amanhã é 9h30? É que a gente ensaia para chegar aqui e fazer. Então é o seguinte, presta atenção. Ninguém aqui, e outra, quando muita gente, inclusive vocês, falavam de um elenco do Atlético que tinham problemas, eu disse, gente, o elenco do Atlético é bom. O elenco do Atlético é para brigar. Tem gente questionando um monte de jogadores aí e tal. Só que o que a gente estava dizendo de elenco curto não tem nenhuma relação com elenco ruim. O elenco curto é, você perdeu vários jogadores que foram contratados para resolver problema, mas não renderam, mas tudo bem. O Gemerson, por exemplo, saiu. Eu achava a passagem do Gemerson até enquanto esteve aqui, uma passagem ok, boa. Tinha gente que falava que era ótima, ele não está aqui mais. Outros jogadores saíram. Não estou dizendo que o Patrick aqui ia bombar, então, nem no Santos está jogando. O Edenilson lá no Grêmio ainda não disse também, não respondeu ao que foi. Então calma. Só que eu estou dizendo o seguinte, além deles, outros vão sair. E aí a gente falou de convocação, a gente falou de possíveis contusões, suspensões. E é o que está acontecendo. Quem disser que o elenco não é curto, na minha modestíssima opinião, está equivocado. E aqui está o pai da criança, que vai falar agora. Boa tarde para você, HG. Boa tarde de novo, irmão. É sempre bom a gente dar boa tarde. Educação nunca é demais, né? Para os amigos também, para quem nos assiste. Achei que o Atlético foi muito envolvido nos primeiros 40 minutos ontem no primeiro tempo. Inclusive, vai chegar para assustar o Bragantino apenas com o Cadu ali. Acho que ele tenta fazer um cruzamento, mas acaba saindo como um chute. E desta forma o Atlético com muita dificuldade para fazer coisas que o Milito já fez esse time fazer, mas eu levo em consideração muito o time desfigurado, né? Que o Atlético, acho que isso tem que ser levado em consideração, mas em outros momentos a gente já tinha visto um Atlético, mesmo sem alguns jogadores, conseguindo repetir o padrão que gosta o Milito. O garoto Alisson, acho que ele vai variar, como qualquer jovem, por isso que eu entendo que apesar de todo o potencial dele, é um jogador que ainda eu não considero pronto, mas nada que tenha comprometido, tá? Até pela a posição bem diferente que jogou, então o Atlético não conseguiu achar o jogo no primeiro tempo, mas o futebol ele é incrível por isso, né? Em uma falha grotesca da equipe do Red Bull Bragantino, o Zaratio, que estava lá em cima pressionando, aproveitou uma indecisão do goleiro, que deveria ter chegado chutando também. O Atlético não tem nada a ver com isso, fez 1-0, fez 1-1. E o Bragantino, naqueles segundos, né, como numa luta de boxe, onde o oponente sofre o knockdown ali, o Atlético aproveitou um chutão, essa que foi a verdade, acabou virando o lançamento e o Paulinho teve muita qualidade para aproveitar. Volta o segundo tempo. Aí o Bragantino, até por característica, não tem jogadores
com um senso de criatividade muito grande, é um time que joga em transições rápidas. O time do Milito, eu até falava ontem ainda, acho que o Atlético, de repente, com 3 zagueiros e 2 alas, se defendendo como a linha de 5, e foi exatamente como o Atlético fez boa parte do segundo tempo. Achei que o Atlético ficou muito seguro, o Bragantino teve circulação de bola, apenas uma cabeçada onde o Everson acabou trabalhando, e dessa forma foi um segundo tempo maduro do Atlético, de muito esforço. Eu quero só destacar o seguinte: quando eu digo do elenco curto, não é somente tratando as lesões, as questões de cartões, mas jogadores que estão no elenco e que estão jogando neste momento, no meu entendimento, porque não tem outras opções, porque o rendimento muito, mas muito abaixo. Destaco aqui o Maurício Lemos e o Igor Gomes. Para mim, são jogadores que tiveram de entrar em campo porque o Milito não tem exatamente mais opções por conta do elenco curto. Destacar a partida que fizeram para mim, Saravia. Destacar o Scarpa, é tão inteligente para cumprir taticamente funções diferentes. E o Paulinho, que fez o gol da vitória, mas é claro, numa oportunidade como a que ele teve no segundo tempo, precisa de ser mais letal. E que foi um passe do Alisson. Isso. Foi um passe do Alisson. Então, assim, a gente fala, a partida do Alisson não foi a melhor, não é aquilo que o torcedor espera, mas um jogador diferente, ele aparece em um momento assim, num piscar de olhos. E a enfiada de bola que ele dá para o Paulinho, era uma bola para o Paulinho pegar e fazer o terceiro gol. Teve uma ótima oportunidade. Enchalou, Banel. Teve uma ótima oportunidade. Eu acho que ele avança um pouco a bola, no penúltimo passe, ele dá uma avançada um pouco mais na bola. Mas o Cadu, por exemplo, no gol anulado, ele faz o movimento correto, leva a bola da forma correta e sabe tirar do Cleiton ali. Uma pena aquele gol ter sido anulado, e queria destacar mais uma vez aqui o Saravia. Tá jogando um bolão e já tem vários jogos que ele vem feito isso. O Saravia hoje, você tá caladinho porque você foi engolido pelos colegas do programa. Na verdade, eu tô calado. O Saravia hoje, irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Vou responder. Me aponta hoje no futebol brasileiro um lateral direito que tem jogado no nível do Saravia. Cara, veja bem, eu não estou dizendo que é craque, eu estou falando de um jogador que está vivendo uma fase muito boa. Porque ele desarma, se precisar chegar, ele chega, mas é que o Milito está dando uma segurada, ele desarma, ele está correndo muito. E ele é uma figura fundamental em jogos como o de ontem, onde você precisa se superar. Você está falando pouco hoje porque você foi engolido. O Saravia, ele joga de zagueiro no Atlético, e desde que ele foi passado a ser zagueiro no Atlético, o futebol dele saiu daqui e foi pra cá. Isso é um fato. E não sou eu que tô falando que ele é zagueiro, não, tá? Quem falou isso foi o Milito, e ele mesmo em entrevista num jornal recente de Belo Horizonte. Ele disse: depois que eu fui pra zagueiro, o Milito me colocou nessa posição, o meu futebol evoluiu muito. Palavras do próprio Saravia, não minha. Sobre a questão aí, de como é que o Atlético jogou ontem, eu concordo com os colegas. O primeiro tempo foi um tempo aquém mesmo, mas o Atlético era essa como arma. Não tinha outra, eram 8 desfalques entre lesões e seleção. Então o Atlético tinha que jogar no contragolpe mesmo. E sobre o elenco curto, o problema é que vocês entendem que o elenco curto talvez seja o que tem que ser chamado não temos a qualidade devida no nosso gosto. Por quê? O Igor Gomes, ele foi titular com o Filipão, com o Milito no começo. Ele também por você, irmão. Você querendo botar a palavra na boca dos outros. Não, eu não tô querendo pôr palavra, eu tô te dando fato. Uma coisa é fato, outra coisa é Mas ideia. você sabe o que passa na minha cabeça no duelo? O Igor Gomes não foi titular com o Milito, E quem tá dizendo que ele é ruim? Não, ele não está entregando. Ele acabou de dizer, o Igor Gomes não jogaria se não tivesse opção. Jogaria sim, porque ele vinha jogando sempre. Só nas duas últimas que o Pedrinho entrou. Pelo futebol que ele está apresentando, ele não jogaria. Mas você entende o que eu quero dizer? Então, eu queria que você entendesse o que vai falar. Vamos lá. O Lemos e o Igor Gomes não têm entregado aquilo que o Atlético precisa. Então, aquilo que o Atlético precisa nesse momento. Agora, o Igor Gomes, há um tempo atrás, eu não gosto do Igor Gomes, porque o Igor Gomes não devia entrar. Só que a questão é o seguinte... Por que ele está entrando? Porque o Atlético tem este elenco na mão e o Igor Gomes faz parte dele. Agora, eu te pergunto, mas a questão que você tem que analisar... Tem opção para o Igor Gomes hoje, para ele não entrar? Você tem opção. Qual? Quem? Entrou o Pedrinho no último jogo. Essas são opções. O problema é que a qualidade nós não gostamos, gente. Mas nós estamos falando de um jogador que custa 300, 400 mil reais por mês, que foi comprado pro Atlético para jogar. Se o Milito quiser colocar alguém de maior marcação no meio, se o Milito quiser colocar um jogador com característica mais de marcação no lugar do Igor Gomes, faz como hoje?
Hoje, o Atlético tem Paulo Henrique, que estava lesionado. Hoje você tem Paulo Vitor, perdão. Você tem o Batalha, não, que tomou Batalha vermelho. É titular, eu tô falando. Não, Batalha é titular porque o Otávio machucou. Aí vocês falam assim, peraí, mas você tem 3 volantes de marcação. Você não deu opção tinha o ainda, Otávio. só pra te lembrar. Não, meu amigo, é claro que tá sem opção porque lesionou todo mundo. O titular era o Otávio, o reserva é o Batalha. Obrigado. E o terceiro reserva é o Paulo Vitor. Machuca 3. Você quer que no time tem o tenha Alan 5 Franco aí, volantes? E tem o Alan Franco na seleção. Você quer que tenha 5 reservas? Não, só 2 por... É isso. Te dei 2. Otávio, Batalha e tô te dando um terceiro, chamado Paulo Vitor, do lado de cá. Eu te dou Alan Franco, te dou Zarate e te dou Caio Ribas da base. Querido, seguinte, 2 por posição bastava. O Caio Ribas é qualidade. Na cabeça. Não, quem tá falando de qualidade? Mas o Rap tem razão. O elenco é ruim. O Rap tem razão hoje na discussão. O elenco é ruim. Não, o elenco é bom, vocês questionam a qualidade. Eu não. Cara, quem questionou a qualidade? Eu acho que o Lemos é um bom zagueiro reserva. HG, quando eu disse, por exemplo, que o Atlético era um baita Você muda de opinião todo dia, falei, não. Eu simplesmente dou a mão palmatória quando eu tô errado. Vocês não são inflexíveis. Eu acho que isso vai fazer mal pra sua vida, não é pro programa aqui em si. Mas quando o Rap fala sobre isso, e ele tem razão nessa situação, é o seguinte, o Atlético tem hoje quantas opções para volante? Tem o Alan Franco, tem o Otávio, tem o Paulo Vitor, tem o Bataglia, o Zarate pode jogar, o Caio Ribas pode jogar. Paulo Vitor jogou quando na temporada, gente? Não, a questão não é quantas vezes ele jogou. A questão nomes não significam opções. O Allan Kardec tá lá, é uma boa opção. O Allan Kardec é opção? Ele estava Não, eu tô perguntando a respeito do Allan Kardec. Mas ele estava relacionado. Eu tô perguntando ao Allan Kardec. Se não produz pro time, não é opção. Quando se tem 6 jogadores para 2 posições, eu acho que de fato tem um número ideal de pessoas. O Atlético posição do Atlético. Sem titular. Aí é fácil, é assim que aí funciona. É assim que funciona, Rap. Mas deixa eu te explicar. Se ninguém te explicou até hoje, é assim que funciona. 2 por posição, tirando o titular. Mas tem 2 por posição. 2 por posição. Querido. Desculpa, eu tô te explicando hoje. Prazer. Não, mas não é assim não. Matheus Mendes, você tem o Gabriel Átila. Na direita você tem o Mariano e você tem o Vitinho. São 4 pro gol. São 4 pro gol. Goleiro. São 4 pro gol. Não falar titular. A exceção do Everson. A exceção do Everson são 4. Porque eu, André Repsoldi, enxergo o seguinte: o terceiro time tem que ser formado por base e jovens jogadores. Agora, se você quer Edenilson na terceira posição custando 800 mil, se você quer Patrick custando 650 mil na terceira opção, não tem time que aguenta. O Galo ganha 420 milhões por ano. Quem aguenta bancar isso é Flamengo, que ganha 1 bilhão e 300. É Palmeiras, que ganha 1 bilhão. O Atlético é só 420 milhões. Aí eu vou te mostra falar uma equipe no futebol brasileiro que tem na terceira opção da zaga, tirando o titular, tirando o reserva, a terceira opção, que seja um cara diferenciado, que não seja um menino da base igual o Rômulo, igual o Renan. Agora, se o Milito entende que dentro do elenco reserva ele prefere mover porque o menino da base ainda não tá pronto, é outra história. Aí eu vou te falar. Hoje o Rap Show deu aula. Hoje o Rap Show deu aula. Não, deixa eu achei que ele ia jantar com a esposa dele. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. Fecha no pai HG. Ô, Repsoldi, sabe por que você não tem razão? Você está se exaltando à toa. Você está colocando aqui para a nossa audiência um lado seu que até me chama a atenção, que é um lado de descontrole. Tá rindo de quê, irmão? Dormiu com o Bozo? Ué, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Gastou fosfato à toa. Porque o Milito, dentro do clube, tem falado de elenco curto. Será que está errado? E o Repsoldi está certo? Vamos ouvir o Milito aí. No me gustaría poner un jugador que todavía está en proceso formativo a jugar en competencia de élite. Entonces prefiero traer, convocar al juego a los jugadores que sí considero que pueden jugar. ¿Comprende? No se trata de, hay ausencia, tenemos que ser 23 jugadores en el banco, solo para completar 23, no. No, hay que competir con lo que yo considero que están para competir. Y tenemos baja y seremos 18, 16, no pasa nada, no es una preocupación para mí, ¿comprende? No sería beneficioso que yo trayera jugadores jóvenes si no siento que todavía no están para jugar, porque yo estoy para ayudar al futbolista, no para perjudicar al futbolista. Si yo hago jugar a un futbolista que aún no está, bajo mi punto de vista, preparado para jugar,
y lo hago jugar y juega mal, ¿eso está bien o está mal? Solamente para completar el banco, solamente para decir no. Que homem. Que homem, cara. Eu tô muito apaixonado. Tô falando sério. Dia dos Namorados. Milito, tô rompendo agora, irmão, com a minha esposa. Você é de onde? Qual cidade que ele nasceu? Você pode olhar aqui. Você é de onde, Milito? Casa comigo. Você é da Argentina, para falar do país? Você tá lá porque você quer, irmão. Seu lugar é aqui. Você não tá entendendo o tanto que eu tô apaixonado com você, não. Aqui é legal. Explica pros coleguinhas aí, primeiro, o que você quer comentar da declaração dele, depois só aquilo que você falou quando o Milito começou a falar ali, de 20 atletas, só manda essa no peito do Thiago e do Rep. Um recado que ele dá a respeito do elenco do Atlético, das preocupações que o torcedor tem que ter, das preocupações que o próprio Atlético tem que ter, o recado ele mesmo deu, que quando ele leva 20 atletas para Bragança, é para mostrar que o elenco hoje é curto. Ponto, isso é fato. Agora, o que me deixa esperançoso, principalmente com a entrevista que ele acabou de dar, quando ele mostra toda a confiança que ele tem nos atletas. Ele me lembrou muito bem o Lever Cup. Lever Cup em 2014, na reta final de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, estavam misturando as duas competições, o Atlético teve uma sequência de vários desfalques. E o Lever Cup falou que o treinador não poderia reclamar e nem lamentar tantas lesões. Ele deveria valorizar aquilo que ele tem nas mãos. E essa sonora dele, essa entrevista que ele acaba de dar, mostra justamente isso, que ele tem uma confiança em todos os atletas, ele acredita no potencial de cada um dos atletas para pegar e suprir as dificuldades e passar por cima desse momento, que só junto mesmo é que vai todo mundo conseguir um objetivo dentro desse time do Atlético, porque realmente o momento é de preocupação? Mas o treinador no seu papel de gestor tem que falar justamente isso, que ele confia nos atletas, que ele, se ele tem 16, ele vai trabalhar com os 16, se ele tem 18, ele vai trabalhar com os 18, e é assim que vai ser durante esse período que o Atlético vai ter esses problemas aí. Ô HG, eu não acho que seja curto, porque eu fui também aprofundar para ver como é que os principais clubes do mundo jogam e estão se posicionando em relação ao número de atletas. E curiosamente eu fui pesquisar sobre o Manchester City recentemente, que é um time que todo mundo gosta de ver. Todo mundo gosta do trabalho do Guardiola. O Manchester City encerra a temporada passada, mas eu acho que são os dois principais clubes da Europa hoje. E talvez o Real Madrid te surpreenda em relação ao número de jogadores no elenco. Mas o Manchester City tem 26 atletas à disposição, ou encerrou a temporada europeia com 26 atletas à disposição do Pep Guardiola, em 59 partidas disputadas na última temporada europeia. Cara, não é uma reclamação do Guardiola. Assim como não é do próprio Milito. Cara, eu acho muito cretino essas comparações de Guardiola. É o mesmo número de jogos da temporada do Brasil. O Fortaleza, o ano passado, você está pegando o Guardiola. São 59 jogos. Você está trazendo a realidade do Brasil. O Atlético fez 59 jogos. 59 então não dá para comparar. Não, peraí. Já não dá para comparar. Foram 59 jogos do time do Guardiola, com 26 atletas. O Atlético ontem fez 27. O Atlético ontem. O Atlético vai fechar com 6 ou 7 jogos a mais. 70 e pouco. O Atlético não vai 70 e poucos, é se você chegar na final da Copa do Brasil, na semifinal da Libertadores, ou na final da Libertadores, e jogando o Campeonato Brasileiro. Não vai acontecer. A gente sabe que não vai acontecer. A gente sabe, fale por você, querido. Não vai acontecer. Não vai porque 70 dá cara, isso aí, vai dar. Velho, não vai acontecer. O Atlético não vai chegar em todas as competições. Qualquer comparação de Guardiola, semanas para recuperar City, os atletas que outras ligas calendário. têm. Me desculpe. Então, se você quer achar que não é curto, então o problema isso é cretino. Não é o nosso. Então o problema não é o elenco. Isso é cretino. O problema é o nosso calendário. O problema é o nosso calendário. Qualquer comparação de City. O problema é o nosso calendário. Orçamento, Guardiola com o nosso futebol, o problema é cretinice. O problema é o nosso calendário. Tira as 12 datas do Mineiro no início do ano. Tira as 12 datas do Mineiro no início do ano. Você quer falar comigo? Eu não sou presidente de federação, meu irmão. Vai reclamar Tira as 12 datas do Mineiro no início do ano. Vai reclamar pro Edinaldo. Tira as 12 datas do Mineiro no início do ano, que acabou, não tem discussão nenhuma. Aí quando um time tiver 30 jogadores no elenco, tá bom. Mas é culpa minha. O Atlético não tá tão longe disso, porque se você calcular que tinha 20... Tem uns 8, não, foram 9 desfalques, né? Ou foram 8? São 30. Ontem foram 8. 8. Então são 28. Com mais 2 que estão chegando, são 30.
Sabe quantos jogos o Atlético fez em 2021? Não é ruim. 77. 75 jogos. 5 e 75, porque foi na final da Copa 75. do Brasil, né? Então, se você desprezar essa possibilidade, eu você não está tô desprezando, não. Acabei de falar com você. E o Elton põe a palavra na boca. Acabei de dizer que vai fazer 79. E o Elton foi muito bem. O Thiago está descartando o Atlético disputando título. Não, peraí. Libertadores. Eu descarto que o Atlético vai disputar todos os títulos. Eu acho que ele disputa, já falei isso aqui. Cara, é quase impossível, com um elenco de 30 e poucos atletas, você disputar os 3 títulos da temporada. O Flamengo não consegue. O Palmeiras não consegue. O Atlético 2021, então? Cara, quantas vezes mais? Não, mas quantas vezes mais? Eu tô te dando um exemplo. E eu tô te perguntando, eu tô te respondendo em cima do seu exemplo. Quantas vezes mais foram? Flamengo. Quantas vezes? Nas temporadas de 19 pra cá. 19 o Palmeiras. O Palmeiras do Abel, já te dei 3. O máximo que já te dei 3. O Palmeiras do Abel. Vai conseguir é disputar 2 títulos no calendário que nós temos atualmente. Dos importantes. Aqui. O máximo que ele vai conseguir é disputar 2 títulos. Sabe por quê, HG? Sabe o que acontece? Porque hoje a gente ainda tem um campeonato estadual que nos ocupa 16 datas em São Paulo. Mas não é problema 14 datas no Rio de Janeiro. 12 datas em Minas Gerais. E isso acaba atrapalhando. Agora, a partir do momento que todo mundo tiver tempo suficiente para se recuperar, todo mundo tiver tempo suficiente de paralisação durante data FIFA, aí, meu amigo, a gente pode discutir todo mundo de igual para igual. Aí o Atlético pode disputar 12 títulos na mesma temporada. O grande problema é que hoje os clubes não conseguem. Eles são cada vez mais caros, os exemplos. Então desiste do campeonato. Então escolhe o campeonato e desiste. E o Atlético de 2000 torneio. E o Atlético que de 2021 Por que entra? Nem o Flamengo conseguiu. Então desiste. Entrou na Copa do Brasil, desiste. Tá no meio do brasileiro, não vai ser campeão? Eu não quero mais. Não quero ir para Libertadores, porque eu não tenho elenco para disputar. Mas é o que os clubes têm que fazer. Fala aí que os clubes são obrigados hoje, olha o absurdo que o Thiago está falando. Os clubes têm que escolher. Precisam abrir mão. Mas eles abrem mão. No ano passado, o Botafogo liderou tudo no brasileiro, porque os clubes tiveram que abrir mão no brasileiro. Do ano passado, o Botafogo liderou durante um turno, porque os clubes tiveram que abrir mão. O Atlético abriu mão, o Flamengo abriu mão, o São Paulo abriu mão, não tem ninguém que entra no torneio, presta atenção. Quando todo mundo voltou, ele perdeu. Não tem ninguém que entra no torneio para perder. Ninguém, mas você abre mão. Não admite. Os clubes abrem mão. Ninguém entra pra perder. É natural que os clubes não abrem mão. Não. Perde porque não tem elenco. Mas ninguém tem o elenco que precisa do nosso calendário. Agora o nosso calendário é um absurdo. Você está querendo botar na cabeça do torcedor. O nosso calendário é um absurdo, que o Atlético... Se você é daqueles, Thiago, que começa a temporada, você torce pro caos. Pra ter razão lá no final. Porque quando você torce pro caos, a sua possibilidade de acertar é maior. Você está distorcendo. A verdade é essa. O que eu torço é pro fim dos estaduais. Eu preciso falar de coisa boa.